Olá, eu sou a Filipa e hoje eu venho-te falar sobre o EFT, o que é EFT, para que serve, como se utiliza e quais são os seus benefícios. EFT quer dizer Emotional Freedom Technique, em inglês, que em português quer dizer Técnica de Libertação Emocional. Também é conhecida como tapping, que quer dizer batidas, ou ainda por acupuntura sem agulhas. Porque é uma técnica que vai utilizar aqui batidas nos nossos meridianos, nos mesmos pontos onde nós colocaríamos aqui agulhas de acupuntura e onde damos aqui então estas pequenas batidinhas e por isso chama-se de tapping. E esta técnica, o que ela vai fazer é corrigir desequilíbrios que existem no nosso sistema energético e que, através destes leves estímulos dos nossos meridianos, que são os canais por onde passa a nossa energia, vão então voltar a corrigir e voltarmos então ao equilíbrio destes mesmos sistemas energéticos. Qual é então a origem desta técnica? Esta técnica foi desenvolvida por um engenheiro americano que conhecia a psicologia e conhecia a acupuntura, de seu nome Gary Craig. E ele fez uma adaptação de uma técnica que ele já conhecia, que era a TFT, que era a Terapia do Campo Pensamento, que tinha sido criada então por um outro médico, o Roger Callahan, em 1979. Então, o que Gary percebeu foi que a causa de todas as emoções negativas ou traumas é uma interrupção no fluxo da energia do nosso corpo e que, corrigindo esses desequilíbrios, muitas vezes poderíamos então atingir a cura desses mesmos desequilíbrios. Então, o que ele foi fazer foi criar uma sequência única de movimentos que possibilitavam então o tratamento dessas desordens emocionais. Então, como é que funciona o EFT? O EFT vem aqui buscar alguns conceitos da medicina chinesa que nos diz que, como eu vos tinha dito há pouco, que as doenças são causadas por bloqueios no corpo e esses bloqueios são capazes de provocar alterações químicas e hormonais. Então, quando aplicamos esta técnica, vamos então voltar a equilibrar estas conexões mente-corpo, trazendo então uma sequência de batidas leves com as pontas dos nossos dedos em certos pontos e ao mesmo tempo vamos utilizar frases de libertação emocional. Okay? Então existem aqui vários pontos. Por exemplo, vou-vos mostrar que pontos são esses. Começa-se aqui no ponto da cabeça, aqui no meio da nossa cabeça, e damos leves pancadinhas aqui e vamos descendo. Começamos aqui na ponta, ao pé da nossa sobrancelha, aqui, e depois do outro lado, aqui ao pé do olho. Depois descemos até aqui, esta parte aqui do osso e batemos aqui. Depois batemos aqui no local entre o nosso nariz e o lábio superior. Depois vamos aqui ao nosso queixo, aqui esta covinha, sim. Depois passamos aqui para aqui um buraquinho que nós temos aqui ao pé da clavícula, um bocadinho mais abaixo. Há aqui um pontinho que até dói ligeiramente se carregarem. Vocês sentem que há aqui uma sensação um bocadinho diferente. É aqui uns cerca de 2 dedos, 3 dedos abaixo da nossa clavícula. E o último ponto é aqui numa zona aqui abaixo da nossa axila, aqui um palmo mais ou menos abaixo da axila, que é o equivalente ao que se chama a zona do sutiã, no caso das mulheres. É aqui esta zona. Então, isto corresponde a uma rodada e nós vamos batendo nestes pontos sucessivamente. Okay? O primeiro ponto, o que nós fazemos depois de identificarmos qual é o problema, qual é a emoção que queremos trabalhar, a primeira coisa que fazemos é bater aqui neste ponto da mão, que é o chamado ponto de karatê, porque quando nós estamos no karatê partimos os tijolos, não é? Temos os nossos gestos de karatê, é sempre esta parte que mostramos. Então o primeiro tapping, a primeira batida vai ser aqui para a nossa palma da mão. E quando fazemos estas primeiras batidas, nós colocamos uma frase de intenção que
embora eu tenha X problema, ou me sinta desta maneira, eu me aceito, eu me amo profunda e completamente. E nós vamos batendo nisto. E depois, então, começamos a fazer as rodagens, dizendo frases sobre o problema, como é que esta situação, esta emoção nos faz sentir e porquê, e começamos aqui a contar uma história. E isto são sessões que podem durar mais ou menos entre meia hora a uma hora, okay? Não existe propriamente limitações para quanto tempo isto possa rodar e às vezes não fica só numa única sessão e por vezes temos de fazer várias sessões até que realmente começamos a sentir que já estamos a começar a ganhar aqui algum distanciamento emocional sobre esta situação, porque o que nós vamos fazer é fazer os tais reajustes. Isto vai provocar os tais reajustes hormonais e estas conexões neuronais também em relação àquilo que sentimos a um determinado problema e começamos a conseguir não ter aquela emoção imediatamente ligada àquele evento. Começa a haver aqui um bocadinho de desligamento, ok? E isto é uma ferramenta, uma técnica que pode ser aplicada com um terapeuta, portanto o terapeuta pode ir dizendo as frases e ajudando o paciente a fazer estas rodadas ou pode ser auto-aplicado, ok? É uma técnica que pode desbloquear aqui muitas coisas, como por exemplo desde alergias, desde enxaquecas, raiva, stress, ansiedade, compulsões, traumas, depressões, fobias, vícios. Portanto, não há aqui realmente muitas limitações para aquilo que pode ser tratado com o EFT. Muitas vezes tudo isto, não é? Todos estes sentimentos são obstáculos inconscientes que nós temos que nos impedem de viver aqui de uma maneira mais harmoniosa e mais equilibrada. E estas emoções negativas são geradas quando sintonizamos em determinados pensamentos ou circunstâncias que acabam então por provocar o tal bloqueio no nosso sistema energético e o que nós queremos é então desbloquear e fazer com que haja novamente aqui um fluxo e assim provocar harmonia no nosso corpo, nas nossas emoções e na nossa mente.